Paz do Senhor, irmãos. Confesso que eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de uma maneira especial e extraordinária. Irmãos, Evangelho de Lucas, esta parte que nos dada aqui como uma missão, do versículo de número 17 ao 38, só que eu tenho uma ressalva a fazer. Não é uma crítica, é uma ressalva, somente uma ressalva a fazer com relação ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é maravilhoso. O primeiro capítulo é extraordinário, é a chave para os outros capítulos. Só que essa divisão, que já vem essa divisão de 4 partes aqui no primeiro capítulo, é uma divisão meio confusa. Por quê? Eu estava estudando, irmãos, há 53 horas eu estou estudando o Evangelho de Lucas, somente o primeiro capítulo. 53 horas. O pastor deu uma missão para mim em dezembro. Josias, você vai falar na escola dominical, você vai pregar na ceia e você vai dar o estudo. Irmãos, homem é uma coisa complicada. Homem consegue ser só unidirecional. Se o homem está assistindo televisão, não adianta perguntar outra coisa para ele, porque ele só vai prestar atenção na televisão. Mulher não, irmão. Mulher tem um sexto sentido, mulher consegue amamentar, mulher mexe lá, não queima nada, dá tudo certinho, ainda escuta o que o marido está falando lá na sala. Mulher, não é? Homem não, é diferente. Então, eu estudei de dezembro, finalzinho de dezembro, para a escola dominical, somente para a escola dominical. Depois da escola dominical, eu meditei, eu parei somente para a ceia do Senhor. Depois da ceia, foi que eu peguei aqui para estudar. Para poder minha mente consegue concentrar numa coisa só, irmãos. É dessa maneira. Então, essa ressalva de que foi feita uma bela introdução semana passada, mas adentrou na vida do João Batista. É justamente sobre o camarada que eu vou falar hoje. Eu vou praticamente chover no molhado. Ele já foi falado do João, ou Batista. O Serginho, por exemplo, semana que vem ele vai falar sobre o encontro da Isabel com a Maria, mãe de Jesus. E ele vai falar, então, queridos, eu não vou atravessar na parte do Serginho. Eu vou falar algo hoje que, para mim, na minha opinião, é a chave para este capítulo. Lembrando que nós temos 4 evangelhos, né? Como foi dito aqui, os evangelhos sinópticos, são 4 evangelhos. Temos as cartas paulíneas e epístola. Aqui, irmãos, trata-se de evangelho. Não é cartas nem epístolas. Carta é quando tem um destinatário, um remetente, uma saudação, tem um agradecimento final e o escopo da carta. Epístola é quando não temos o autor da epístola. Hebreus é uma epístola. Hebreus é uma epístola. Então, um tratado teológico, mas não tem o camarada que escreve, então é uma epístola. Aqui é o Evangelho, Evangelho da Boas Novas, como foi dito aqui, Evangelho da Boas Novas. Então aqui o evangelista Lucas, ele vai falar com bastante propriedade, ele vai narrar algo tremendo aqui, pelo tratado que ele traz aqui para Teófilo. Mas eu quero ler somente 2 versículos desse capítulo, o versículo de número 5 e o versículo de 17, que é o que cabe da minha parte aqui. O versículo de número 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. 17 eu leio depois. Aqui eu quero falar, irmãos, sobre 2 personagens. Eu quero falar do Herodes e quero falar do turno de Abias. O que é este Abias? E quem é esse turno? Não é? O turno de Abias. Quem é o Abias? Quem é esse turno? Aqui, queridos, é o 8º turno. Moisés, ele estabeleceu alguns sacerdotes, chamou alguns sacerdotes e colocou ali para fazer o papel ali no tabernáculo. O tabernáculo, naquela época, era algo móvel, era uma cabana móvel. E ali, irmãos, ficou meio bagunçado as coisas. Não ficou muito correto as coisas. Mas lá na frente,
quando já havia algo mais sólido, Davi, o rei Davi, ele chama um sacerdote, e ele conversando com o sacerdote, disse assim, está tudo errado isso aqui, vamos colocar ordem na casa. Chama todos os príncipes, chefe dos clãs, chefe das tribos. Hoje eu quero ser o mais didático possível, irmão. Estou tentando aqui ser o mais didático, porque é uma aula, é um ensino. Mas eu sou meio empolgado, quem me conhece aqui, eu sou meio empolgado. Então ele falou, chama o chefe, eu gostaria de ser igual ao Danilo, assim, eu gostaria de ser muito igual ao Danilo. Bem compassado, a pregação extraordinária e maravilhosa no domingo. Aí o Davi, ele manda chamar os chefes. Está lá no primeiro livro das crônicas. Primeiro livro das crônicas. No capítulo... Primeiro livro das crônicas, capítulo 22, se não me falha a memória. Primeiro livro das crônicas, capítulo 22. Eu deixei tudo marcadinho, irmãos. Quem achou? Primeiro livro das crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao 19. Primeiro livro das crônicas, 24, do 1 ao 19. Olha o que diz lá. Eu não quero ler todo o capítulo, para não enfadar os irmãos. No versículo 3 diz assim, Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. O versículo 7 diz assim, saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaias. Mas eu quero pular já para o verso de número 10, versículo de número 10, a sétima a Acós, a oitava a Abias. Encontrei o Abias. Acabei de encontrar da onde saiu. Então o Abias é do oitavo turno pela qual Davi estabelece. No versículo 18 diz assim, a 23ª Adelaias, a 24ª Amazias, o 24º turno. Aí eu fui pesquisar, irmãos. 24 turnos. Por que Davi se preocupou tanto com isso? Porque era 24 generais, 24 sacerdotes, 24 chefes. Agora eu me pergunto, e fiquei a me perguntar, quantas pessoas em cada turno? 1.000 pessoas em cada turno. Significava que tinha 24.000 pessoas a serviço da casa do Senhor. 24.000 pessoas. Se o ano tem 12 meses, o Davi foi muito sábio. O Davi pegou e falou assim, olha, vocês vão assistir na casa do Senhor, vão dar manutenção na casa do Senhor, 2 vezes ao mês, cada tribo. Lembrando que nas épocas de festas principais de Israel, que primeiro é a Páscoa, a segunda é e vai indo as festas, na festa principal, os 20 quero na festa. Mas Josias, por que tanta gente trabalhando em uma só festa? Sabe por quê, queridos? Jerusalém não cabia as pessoas que vinham. É a mesma coisa adentrarmos a um hospital, onde começa pela recepção. Para chegar no médico, tem que passar por uma triagem. Para chegar no médico, muitas vezes com uma consulta marcada ou com um exame, tem que passar pela enfermeira. A enfermeira vai preparar o paciente. Então o médico, que é o camarada específico no assunto, ele vai ver o paciente, testar o paciente, mexer no paciente por último. Era a mesma coisa que acontecia lá, irmãos. O sacerdote, ele não verificava os animaizinhos, ele não verificava aquela multidão de pessoas trazendo animalzinho, uma pombinha e trazendo as coisas, dependendo do pecado, querido, tinha muita gente trabalhando. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de sacrificar, sim, ele tinha. De queimar o incenso, sim, era a responsabilidade do sacerdote. Mas tinha os levitas, tinha a família dos levitas que trabalhavam, as mulheres que trabalhavam as mulheres também. Cada uma tinha uma tarefa. Por quê?
Na semana seguinte, irmãos, ia ficar muita cinza em tantos lugares, cinza no holocausto, cinza no incenso, cinza nas lamparinas, cinza. Então tinha que recolher aquela cinza, deixar a casa do Senhor bem limpinha, deixar a casa do Senhor em ordem. Então aí entrava o outro turno. Todos os sábados trocavam de turno. Todos os sábados trocavam o turno. Passou a festa, mas o culto continuava. A casa do Senhor era assistida, bem limpinha, bem organizada, irmãos, toda semana. Olha a preocupação de Davi. Isso me fez pensar. Porque Davi era segundo o coração de Deus, não é somente por ele ter um coração rasgado e falar, Senhor, eu pequei, eu errei. Não, irmãos, porque ele cuidava da casa do Senhor com muito carinho, ele fazia para a casa do Senhor com muito carinho. Mas, como tudo passa, Davi morreu. Em 586 a.C., a Babilônia entrou em Jerusalém, tomando, levando cativo os judeus. Em 586 a.C., a Babilônia, ela entra e leva para o cativeiro babilônico, 70 anos se passaram. Não havia lá dentro do cativeiro, irmãos, espaço para os sacerdotes trabalhar. Houve ali uma miscigenação, houve ali uma contaminação, houve ali, queridos, perderam-se. Mas aí vieram os medo-persas. 70 anos depois, os medo-persas entram, invade a Babilônia e leva, e libera os judeus. Olha que lindo, irmãos, como Deus é maravilhoso, usando o inimigo para ajudar. E falou, pode levar, vai embora, constrói lá o templo de vocês, faz o templo de vocês, louva ao Deus de vocês, estão livres. Irmãos, já ali em 510, mais ou menos, o povo já está construindo, o povo já está fazendo, o povo está feliz. De repente os gregos vêm, irmãos, e atacam novamente. Os persas vêm e atacam novamente. Querido, eles atacam novamente e levam o cativo. Esse negócio vai, sabe, o povo judeu vem sofrendo, até que a Assíria invade e arrebenta com Jerusalém. A Síria, os assírios invadem e arrebenta com tudo, levando os judeus cativos. Queridos, já era mais ou menos 150 antes de Cristo, mais ou menos, porque a Síria predominou ali, irmãos, por 323 anos no poder. Essas datas é importante. E aí, queridos, o que acontece é que não tem na nossa Bíblia, mas na Bíblia católica tem uma família, no período interbíblico, uma família sem muita importância para nós, mas uma família que fez uma grande diferença, a família dos Macabeus. A família macabaica era uma família de guerreiros, uma família destemida, entrou para ajudar os irmãos, os judeus, e combate e vence, espanta os assírios, espanta os inimigos, e a paz reina ali pelo Alexandre o Grande. Mas foi em 70 antes de Cristo, olha como o tempo vem passando, em 70 antes de Cristo entrou um camarada chamado Pompeu. Este realmente, ele faz uma coisa que ele jamais deveria ter feito. Ele dividiu Israel em 4 partes, em 4 territórios. E aí ele vai colocar um homem no poder. Ele vai colocar um homem para dirigir, um homem ele coloca no poder. Quem ele coloca no poder? Olha quem ele vai colocar no poder, irmãos. Ele vai colocar um homem muito mau, Antípater. Isso em 70 a.C. Ele coloca o Antípater no poder, coloca o Antípater como rei. E aí esse Antípater, sabe quem que ele coloca como rei? Depois o seu filho Herodes. Menininho de 17 anos, garoto novo. Mas com coração, irmãos, tão maldoso. O coração de Herodes, com 17 anos de idade, ele era um garoto muito mau. Pensa num garoto mau, com 17 anos de idade.
Ele já está, irmãos, mas pensa num engenheiro, no melhor que você possa conhecer, né? Oscar Niemeyer, é esse mesmo? O camarada, o arquiteto, o engenheiro que faz obras maravilhosas, perdia para Herodes. Ah, queridos, perdia para Herodes. Então, Nabucodonosor fez aquele jardim suspenso, as 7 maravilhas da época do mundo antigo, perdia para Herodes. Porque o menino, o garoto, era dotado de uma inteligência, irmãos. Ele construiu o templo de Jerusalém, já havia o templo de Jerusalém, ele ampliou o templo de Jerusalém. Ele enfeitou, embelezou o templo de Jerusalém de uma maneira especial. Ele fez coisas tremendas, de uma maneira extraordinária. Mas eu quero dar uma paradinha aqui na história. Eu quero voltar para Abias. Abias agora, o texto em que lemos, o Lucas aqui pela qual lemos, nós vemos que o Zacarias agora ele é da linhagem do Abias. Linhagem, genealogia, linhagem do Abias, o Zacarias. Mas agora, queridos, depois dessas tantas invasões, tantas deportações, tantos castigos, tantos exílios, o que acontece na história? Por que eu estou contando tudo isso, irmãos? Porque é muito importante para onde quero chegar. Agora, o Zacarias está lá em Neemias. Neemias vai falar para Zorobabel, o sacerdote. Neemias vai falar assim, olha, quantos sobraram? Zorobabel fala, só 4. Só 4. 4 sacerdotes sobraram. Então é justamente, irmãos, 4 sacerdotes da parte de Deus está agindo agora dentro da Judeia. 4 sacerdotes. Na Judeia? Judeia. 4 sacerdotes. Só que esses 4 sacerdotes, lembrando do que Davi ensinara, dividiu 24 turnos, só que o número está reduzido. Bem reduzido, por sinal. 24 mil, irmãos, caiu para 4 mil. Reduziu o número para atender a necessidade da casa do Senhor. E Zacarias sabia das raízes pela qual Deus gosta de coisa em ordem. Deus gosta, irmãos, das coisas no lugar. Deus gosta das coisas tudo bem certinho. E Zacarias sabia. E agora, ele se divide. Mas nessa época, irmãos, estava acontecendo uma coisa satânica dentro do povo judeu. Estava sendo exportado, os romanos importavam sacerdotes, irmãos, totalmente diabólicos para adentrar lá dentro de Jerusalém e fazer e adentrar junto com os outros sacerdotes. Por isso que a Bíblia nos relata, Zacarias era íntegro, Zacarias era reto, Zacarias era um camarada 100% Deus. Não é isso? Ele e a mulher, eles eram unidos de Deus. Interessante que agora o Zacarias, irmãos, está em meio a esses sacerdotes, irmãos. Sumo sacerdote, por exemplo, irmãos, havia desde a época de Moisés, um só sumo sacerdote, somente um, para representar o povo. Só o sumo sacerdote adentrava no santo do santo, onde estava a arca do Senhor, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele tinha uma missão específica, só ele entrava uma vez por ano, sim ou não? Uma vez por ano. Mas em 70 antes de Cristo, agora eu volto, em 70 antes de Cristo, irmãos, queridos, havia ali 28 sumos sacerdotes, tanto é que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, sogro e genro, de baseada. Queridos, olha que coisa diabólica, irmãos, e a grande maioria vinha de Roma. Roma, querido, era uma pedra no sapato dos judeus. Então, o que acontece aqui, queridos, é que este Herodes, agora eu deixo um pouquinho Abias de lado, já falei muito do Abias. Este Herodes, irmãos, ele vem construindo, e ele começa a construir uma construção extraordinária, ele amplia o templo do Senhor.
E ele começa a fazer algo extraordinário. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus, aquela fortaleza era uma coisa extraordinária, fenomenal. 3.000 judeus se suicidaram. 3.000 judeus se mataram porque Roma estava invadindo. E o povo ficou com medo de morrer, se mataram, se suicidaram, para não serem levados cativos. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo comércio para Israel no mundo inteiro e facilitando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Olha que camarada inteligente, irmãos. Um garoto, não tinha 20 anos ainda. Olha que menino, rapaz inteligente. Foi ele quem construiu os palácios, as fortalezas em toda Jerusalém. Ah, queridos, foi ele que construiu a fortaleza de Antônia, onde o próprio Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Este Herodes, muito inteligente. Ah, queridos, mas agora vem a parte mal do Herodes. A parte que deixa-nos arrepiados. Herodes se casou por 10 vezes, matando as suas 9 esposas. E agora, ele encontra uma pela qual ele se apaixona. Ele encontrou Mariana, uma moça, uma jovem, de uma família muito intelectual, uma família muito de posse. Aí ele encontrou a Mariana, a moça dos sonhos. Ele se casa com Mariana. Acabou de se casar com a Mariana, sabe o que ele faz? Manda matar toda a família da Mariana. Com medo de tomarem o seu reinado, tomarem o seu lugar. Olha que cara maldoso, que camarada maldoso. Mandou matar. Só que a sogra, a mãe da Mariana, veio com a Mariana, a única que não morreu. Porque de resto, ele mandou matar tudo. Eu fico imaginando, irmãos, a mente dessa moça. Eu fico imaginando a mente da moça casada com um homem que matou toda a sua família. Um camarada que desconfiava da própria sombra. A sogra chegou nele e falou assim para ele: olha, meu genro, você pode ter um sobrinho meu, um sobrinho, Heróbulo. Olha o nome do camarada, Heróbulo. Eu falo bem assim para não errar. Igual o Danilo, Heróbulo, ele gostaria de ser sacerdote. Constitui ele sacerdote aí. Sabe, que coisa política. Aí ele falou assim, não vejo nada demais, traz aí o Heródoto, traz aí o Heróbulo aí. E aí ele colocou o Heróbulo lá como sacerdote. Não tinha experiência nenhuma, não conhecia nada de sacerdócio, não conhecia nada de altar, não conhecia nada de sacrifício. Colocaram o garoto lá, por indicação de Herodes. Só que o garoto era muito inteligente, muito simpático. Parecia o Alain, assim, mais ou menos, uma simpatia, amizade com todo mundo. Era um camarada legal, era um camarada... Ganhou o povo. Sabe o que eles... Ganhou o povo. Sabe aquele camarada que é simpático? Ele chega, ele cumprimenta, ele chega, ele sorri, ele chega, ele abraça. Mas o Herodes não gostou, não. Mandou matar o Heróbulo. Aí a sogra, irmãos, vendo essas coisas, fugiu para o Egito. Fugindo para o Egito, pensou, estou salva. Ele manda emissários atrás da sogra, fala, mata por lá mesmo. Matou a sogra. Só que um outro camarada de uma outra província está acima de Herodes, César Augusto. César Augusto manda chamar o Herodes, preciso falar contigo, manda lá uma carta para falar com Herodes. O Herodes vai até lá, só que quando o Herodes está saindo de casa, em vez de levar a Mariana, opa, quando eu chegar, qual a surpresa que eu terei? Mandou matar a Mariana também. Olha que camarada legal. Olha que camarada ruim. Por que estou falando isso, irmãos? Tem uma conexão com aquilo que vou dizer daqui a alguns minutos. E agora ele vai até o César Augusto. Chegando lá em César Augusto, pois não? Você está fazendo demais, está matando inocente, você está passando dos limites. Tu manda aí, eu mando lá. Mais ou menos assim, sabe? Tu manda aí, eu mando lá. Lá é a família herodiana que manda. Você manda aqui. Lá é a família herodiana que manda.
Aí o César Augusto falou uma frase para ele assim, olha, é melhor ser filho de um porco do que ser o teu filho. Olha, irmãos, colocou o nome do Herodes lá embaixo. O Herodes saiu dali indignado. Chegou no palácio, no seu palácio, e ele ficou indignado. Mas sobrou 2 filhos, que é fruto de Mariana. O Herodes mandou chamar esses 2 garotos e falou assim, vão até Roma. Estudem lá, o máximo que puder. Estudem mesmo, com afinco, mas estudem em Roma. Aí, irmãos, os meninos estão estudando, estão indo bem, estão mandando notícias. Salomé, irmã do Herodes, tão má, tão diabólica quanto o irmão, falou, mas rapaz, olha o que você fez. Quando esses 2 garotos voltarem, vão voltar tão inteligentes e vão tomar o teu reinado. Poxa, sabe que eu não pensei nisso? Mandou matar, estrangular os 2 filhos de Herodes. E aí, irmãos, é desse mesmo Herodes que eu estou falando. O Herodes, queridos, ele ficou sabendo que nasceria que o Serginho vai falar dele, o Jesus, nasceria que seria rei dos judeus. Esse mesmo Herodes, é nesse mesmo contexto de João Batista, porque João Batista tem diferença de Jesus para João Batista de 6 meses, irmãos. Se Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, o João Batista também estava com a cabeça prêmio. O que acontece? É este cenário, é neste cenário, que este homem mau, maligno, perverso, ele se encontra na vida de Zacarias, do pai do João o Batista. Não é João Batista, é o Batista, porque o João batizava. Mas muito interessante, e agora eu quero adentrar aonde preciso entrar. Lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, as anotações aqui, irmão, tudo marcadinho, mas... No versículo de número 17 diz assim, irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes, à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Olha a missão deste homem, nem nasceu ainda, está no ventre de Isabel. Olha a missão de João. Em um contexto podre, em um contexto político corrompido, em um contexto demoníaco, onde um rei, onde os governantes estão todos corrompidos, compactuados com o mal, vai nascer o João. Mas antes eu quero voltar a Zacarias. Zacarias, ele foi ofertar, ele foi sacrificar, ele foi oferecer o melhor que há. Irmãos, nada é coincidência na vida de Zacarias. É tudo cristocidência. Nada é coincidência na vida de Zacarias. Porque ele chegou, irmãos, para prestar o seu melhor culto. Sabe aquele dia diferente? Aquele dia que você prepara o seu melhor culto, a tua melhor roupa, o teu melhor, tudo de melhor. Deus, hoje eu vou prestar o meu melhor culto. Foi justamente, eu estou tentando, irmãos, me manter. Foi justamente neste dia que o Zacarias entrou para queimar o incenso. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Os pastores também podem responder. Pode ficar à vontade para responder. Quantos tipos de incenso existe? Eu vou citar os 2. O puro e o santo. Quem acha que Deus aceita o puro? Levante a mão. Quem acha que Deus aceita o santo? Levanta a mão. Explique por quê. Aí ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Vamos lá. Irmãos, aí ficou complicado. Existia 2 tipos de incenso naquela época. O puro e o santo. Mas, Josias, qual é a diferença? O puro encontrava-se lá em Sabá. Sabá
a rainha de Sabá. Sabá, o local. Irmãos, este incenso puro era mais ou menos uma árvore parecida com bonsai. E ali eles faziam, irmãos, alguns sulcos, alguns cortes nesta árvore. A regra por Davi era 4 por ano, 4 cortes ao ano. Mas o porto estava aberto, como o Herodes fez o porto, para lá e para cá, estava tudo, o acesso legal, irmãos, os perfumes em alta, os perfumes árabes hoje, irmãos, tudo depende deste incenso, além de ser altamente inflamável. É mais ou menos igual a seringueira, saindo o látex dela, sabe, o látex, então... Aí o pessoal, irmãos, começou a cortar 12 vezes ao ano, 24 vezes ao ano, já estão cortando a mais de 140 cortes na árvore por ano. Não dá tempo nem desse corte cicatrizar. O corte ainda está aberto, eles estão abrindo e estão querendo tirar dali, tirar, lá em Sabá. Este incenso, ele é puro, ou melhor, puríssimo. Mas Deus não aceita. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Êxodo 30 e 34, por favor. Êxodo 30 e 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma uma substância odoríferas, Especiarias. E outra especiarias aromáticas. A linguagem, né? Estorac, esse é meu nome? Estorac. Ônica e Galvano. E esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Muito bem. Aqui existe a receita ideal pela qual Deus aceitaria o incenso. Não é qualquer incenso. Percebe que não é qualquer culto que Deus aceita? Percebem que não é de qualquer maneira pela qual Deus aceita? Olha, queridos, e disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estorac, primeiro ingrediente, ônica e gálbano, terceiro ingrediente. Esses aromatas com incenso puro, aí sim se mistura com incenso puro, cada um de igual peso. Mas na minha e outras versões, o sal tem que entrar também para conservar. Interessante, irmãos, que estivesse 30 gramas de cada uma delas, teria que ser 30 gramas de sal. Deus está dizendo ali, olha, Moisés, tudo igual. Entrega na mão do perfumista. O perfumista vai fazer tudo certinho, porque ele é especialista em fazer o incenso. Tem que ser tudo certinho, Moisés, senão eu não vou aceitar este incenso. Não vou aceitar essa adoração. Não vou aceitar este culto. Agora imaginem comigo, irmãos, como é que o sacerdote ia fazer dentro do cativeiro? Primeiro, gálbano. É o mais difícil de ser encontrado. É nas profundezas do oceano. É uma concha. É uma concha. Está lá na profundeza do oceano. Ah, queridos. Perdão. A onixa era obtida e pegavam aquela... Quanto mais fundo mergulhavam... Eu fico imaginando, irmãos, sem os... subterfúgio que temos hoje, não é? Para mergulhar, o Serginho já mergulhou, sabe como é que é? Sim. Eu fico imaginando, mas tinha que mergulhar o mais fundo possível para pegar esta concha, pegavam esta concha, levavam, colocavam lá no fogo, ela se abria e tiravam dali, irmãos, o precioso incenso para se misturar com os outros incensos. Olha que algo lindo, olha que algo maravilhoso, irmãos, totalmente difícil. Por que Deus pede uma coisa tão complicada para o ser humano, não é? Mas, aí o gálbano era uma resina também obtida pela tritura de folhas, das folhas de arbustos, já não é mais da seiva
da árvore, não é mais. Então, cada uma delas, aí o sal, na mesma proporção, tá certo? O estoraque, resina aromática extraída de uma planta que possui o mesmo nome, mas através de um processo natural, sem sangrias, sem sucos, sem ferimento na planta. Esta resina aromática, muito utilizada na fabricação de perfumes, essências concentradas, podia ser obtida por 2 processos. Em grande quantidade comercial, através de trituramento dos elementos da planta, ou em sucos do tronco da planta. Agora eu fico imaginando, irmãos, olha o trabalho que esses homens tinham para pegar, para ir atrás de cada componente. E tem mais, tem que entregar na mão de um profissional, não é? Um profissional. Agora eu fico imaginando, e queridos, se há culto o ano inteiro, a queima de incenso o ano inteiro, olha o trabalho para a busca dos componentes para o incensário e ser queimado ali no incensário. Olha que coisa linda. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é meticuloso, como Deus é criterioso, como Deus é tremendo. E ele coloca nas mãos de Moisés. Moisés, eu quero dessa maneira. Aí Davi segue certinho. E agora o Zacarias também segue direitinho. Aí eu fico imaginando, o Zacarias agora ele entrou no templo, o Santo dos Santos está coberto, ele ficava do ladinho do Santo dos Santos. Zacarias ele está adentrando, e quando ele entra, ele vai queimar o incenso, ele se depara, ele deu uma olhadinha para o lado, ele vê um anjo, esse anjo tem nome, é Gabriel, não é Deus, então não é uma teofania, teofania é Deus se materializando, porque nenhum homem na face da terra consegue olhar para Deus, senão ele morre. Então, toda vez que aparece o anjo do Senhor, isso é teofania. Aqui é Gabriel. Gabriel disse para ele assim, se não me falha a memória, foi falado aqui, o Gabriel disse para ele assim, eu assisto diante de Deus, estou trazendo uma mensagem da parte do Senhor para você, Zacarias. A tua oração foi atendida. Muito lindo o que foi falado aqui semana passada. Há quanto tempo ele orou? Ele havia até se esquecido. Queridos, volto a frisar. Existem 3 respostas da parte de Deus na minha e na tua oração. 3 respostas. Sim, não vou fazer. Espere. A pior delas, na minha opinião, é o espere, irmãos. Pelo amor de Deus, é o espere. Como diria meu pastor, pelo amor de Deus, é o espere. Esperar não é fácil. Esperar, irmãos, eu odeio fila. Ai, irmãos, eu chego aquela fila enorme, é fila para pão, é fila para comprar frango, é fila para tudo. Eu odeio esperar. Irmãos, a espera é coisa terrível. Você pede uma coisa para o Senhor diz assim, espere. Tem promessas na minha vida, irmãos, que eu esperei 10 anos. Tem promessas na minha vida que se cumpriu com 15 anos. Uma mulher falou para mim no monte, eis que Deus vai te dar X coisa. 15 anos se passaram. Eu tinha até esquecido. Eu havia até me esquecido. Mas aquilo que Deus promete, Ele não é um filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, como cumpriu na vida de Zacarias. Você não é diferente de Zacarias. Eu não sou diferente do Zacarias. Porque se você está aqui hoje, você enfrentou chuva, você enfrentou o tempo mau, e você está aqui hoje na casa do Senhor, então eu não sou diferente de Zacarias. Glória a Deus. Não, já é um estudo. Oh, meu Deus. É um estudo. Meu Deus. Então ele entra. E ele começa a trocar uma ideia com o anjo. Aí ele fala, mas minha mulher, tu não sabe a idade dela, mais de 100 anos. A Bíblia não relata a idade. Então eu não posso nem usar porque se tornaria heresia. E todas as informações que eu trouxe hoje, irmãos, é de um camarada chamado Flávio Josefo, o grande historiador dos judeus, um homem que viveu aquela época, um homem que contemplou, um homem que assistiu os judeus de perto, irmãos, uma enciclopédia bem grossa, assim, bem grande, tudo que quiserem pesquisar com relação ao judaísmo, à cultura, tudo, irmãos, é Flávio Josefo, ele indica, tem outras fontes também, mas o Flávio Josefo, para mim, irmãos, ele é o melhor
Quem me indicou foi há 25 anos atrás, o pastor Norival, quando ele me dava aula na tarde, ele me indicou, compre, e Flávio José vai te direcionar, compre isso, aquilo, compêndio teológico, compre dicionário. Eu gastei mais ou menos um carro zero, irmãos. Um carro popular em livros. Desde 25 anos para cá, eu venho comprando, por quê? Quem quer pregar tem que investir, quem quer dar para o Senhor tem que melhorar, não pode dar, irmão, tem que dar o melhor na casa do Senhor. Então, voltando, para não perder a linha de raciocínio, gostaria de ser com a mente do Daniel. Então, o Zacarias, ele entrou e falou para o anjo, mas... O anjo falou assim, por que duvidaste? Porque você duvidou. Vais ficar surdo, mudo. Vai sair daqui mudinho. Enquanto o Joãozinho não nascer, vai ficar mudinho. E pronto. Mas ele estava demorando. Agora, a parte que eu acho mais lindo da história é essa. Quando ele estava demorando, o povo lá fora estava fazendo o quê por ele? Intercedendo por ele, orando por ele, clamando por ele. Quando um pregador está aqui em cima, o meu papel é embaixo, o teu papel é embaixo, é falar, Senhor, dá graça a ele, Senhor, dá força a ele, para que ele venha explicar as 7 igrejas da Ásia de uma maneira extraordinária, especial, jamais vista. É o meu papel, amados, é o teu papel. O povo estava lá fora dizendo assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, não temos autoridade para entrar, mas o Senhor está tratando, o Senhor está cuidando. Eu quero imaginar, eu entro na história. Pregador entra na história, pregador ele navega na história, ele entra no tempo. Irmãos, eu fico imaginando o povo dizer assim, Zacarias está demorando, ele não costuma demorar, já passou de meia hora, já passou de 1 hora, o que está acontecendo com Zacarias? Mas está em tuas mãos, ele é reto, ele é íntegro, ele é bom, ele é honesto, ele faz de coração. Senhor, tu sabes o que está acontecendo lá dentro. E aí, o Zacarias sai. Fico imaginando o Zacarias. Irmãos, Gabriel, este anjo Gabriel, ele aparece algumas vezes na história. Vai aparecer para Maria. O Gabriel. Irmãos, sabe por quê, querido? Muitas vezes é difícil esperar. Daniel orou. A resposta veio no mesmo dia, irmãos. Só que o Gabriel... O anjo mensageiro não é anjo guerreiro, porque o guerreiro é o Miguel. Deus falou para Miguel, ó meu servo Daniel lá, ó, Gabriel, leva a vitória para ele. Miguel vai na frente, lutando contra esses demoninhos aí, vai na frente, demoninho. 20 dias, Miguel ficou lutando nos ares, pro Gabriel aqui só atrás do Miguel, ó, fica imaginando, só atrás do Miguel. O Gabriel. Irmão, foi desse jeito, porque o Gabriel é anjo, irmãos, de missão específica, é entrega de mensagem. Aí, 20 dias, porque no primeiro foi decretado, vou dar, Daniel. E Daniel orou por mais 20 dias. Mas a bênção dele a resposta, irmão, surgiu no primeiro dia. Aí eu fico imaginando, este mesmo Gabriel, este mesmo mensageiro, ele vai aparecendo, e vai aparecendo na história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem um monte de referências ali, mas eu não vou ler nenhuma delas. Muito pouco tempo, irmãos, muito pouco tempo. E aí, o Gabriel agora, ele falou, eu assisto diante de Deus, Zacarias, está duvidando? Não é questão, sabe? A mulher já é infértil, é estéril, não tem como. Eu tentei, né? Mas tentamos. Mas desta vez é diferente. Porque este menino que vai nascer, Deus tem um propósito especial na vida dele. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai preparar discípulos, um povo para seguir a Jesus. Ele vai ser o precursor de Jesus. Ele vai ser o camarada que vai... Então eu fico imaginando. Eu começo a imaginar, irmãos, um garoto antes de nascer com uma grande responsabilidade. O João Batista está com uma missão. Pregar dentro e fora de tempo. Pregar para imperadores, governadores, reis, príncipes, não importa. O João Batista foi preparado para isso. Agora...
Só abrindo um parênteses. Deus jamais vai te soltar em campo de batalha sem te dar as ferramentas necessárias. Deus jamais vai soltar o Josias aqui em cima. Primeiro, Josias teve uma escola de 30 anos para estar aqui. 30 anos para estar aqui. Não é 3 dias, não. Não é 3 semanas, não. 30 anos. Fiz minha parte. Como Zacarias, como João Batista também fez a parte dele. Papai era sacerdote. Mas este menino não foi designado para o sacerdócio. Ele foi designado para ser profeta, para ser pregador, para ser um mensageiro, um pregador, irmãos. Então Deus falou para ele: vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, vou dar a porção de Elias sobre ele. É o verso de número 17, é o versículo de número 17 que diz: vou dar de Elias para ele. Vai ser um homem com grande poder, com grande ousadia, com intrepidez na palavra. Vai ser pensa, escolhido, nazireu, igual Sansão. O João é igual Sansão, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia passar perto de cadáver, não podia tocar em cadáver, totalmente separado para uma missão específica. Cuidar do caminho do Senhor. O profeta Isaías, um dos profetas maiores que é Isaías, ele vai nos falar, ele veio para preparar o caminho do Senhor, ele veio com uma missão específica. Agora eu fico imaginando João, nascendo em um contexto totalmente tumultuado. Aí ele vai para o deserto, e no deserto, irmãos, a pregação do camarada era simples: raça de víboras, se converta. Raça de víboras, de cobras. Ele está dizendo para saduceus, para fariseus, ele está dizendo para essas pessoas assim: raça de víbora, se converta, porque eu vos batizo com água, mas aquele que há de vir vos batizará com o Espírito Santo, sabe? Olha, eu estou preparando o caminho. Ele não só prega salvação, ele prega, irmãos, juízo de Deus para a vida daquelas pessoas. Mas hoje nós estamos vendo pregações em altares, em lugares por aí, pregando só facilidades. Não, irmãos, não, está errado. É igual às 7 igrejas mesmo. Temos que pregar, irmãos, o lado ruim, o lado negativo, o lado que, se você ficar, vai te levar para o inferno. Também temos que pregar salvação, salvação, vida eterna. É o que João Batista fazia. É o que o João fazia. Mas já foi falado muito mesmo do João aqui semana passada, não é? Mas, queridos, então, o 19, respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, como já disse, fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Agora, como eu disse, há algumas coisas que me chamou a atenção neste começo de Lucas. Não só pelo tratado teológico, não só pela oratória de Lucas, não só pela inteligência de Lucas. Não, irmãos, algo me chamou a atenção nesse primeiro capítulo. Foi que tipo de culto, que tipo de adoração estamos trazendo para a casa do Senhor. Nem todo louvor Deus aceita. Nem toda música Deus aceita. Quem diz que Deus aceita qualquer coisa? Nem toda mensagem pregada aqui, irmão, estou falando isso como pregador, como ministro, como escravo, já expliquei o que é. Nem toda mensagem aqui Deus aceita. Quem disse que aceita? Então, é muito importante pensarmos em que tipo de culto, em que tipo de adoração estamos trazendo ao Senhor. Porque é em um desses cultos que eu posso ser ricamente tocado pelas igrejas da Ásia. É justamente nesse culto que eu posso ser ricamente tocado, irmãos, no louvor. Porque eu preparo o meu culto em casa. Eu vejo a irmã ali com a Bíblia toda anotada, preparando o culto, vem com alegria para a casa do Senhor. A irmã ali com uma família, sabe, a família está passando uma dificuldade, mas vem para a casa do Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque está viva, porque está de pé, porque Jesus te salvou. Ah, queridos, como é maravilhoso
Queridos, é tremendo saber que Jesus pagou um alto preço, preço de cruz pela minha vida. Por que estarei trazendo um culto aqui que não presta? Um culto de qualquer jeito, resto para o Senhor? Não, irmãos, prefiro ficar na minha casa. O dia que o pastor me deu uma oportunidade, hoje você traz uma mensagem semana que vem, e eu não tiver mensagem, eu passo para outro. Trazer aqui, de qualquer maneira, para o Senhor. Eu conheço pastores que dão uma missão para ele. Eu já conheço a Bíblia mesmo. 30 dias? Vou colocar na minha agenda. Irmãos, quando é um dia antes, ele desfolha lá. Às vezes sentado no púlpito. Quantas vezes eu vi? Deus me deu uma palavra aqui em cima. Deu nada. Pura preguiça. Pregador, irmãos, tem que fazer por onde? Irmãos, não é fácil não. 53 horas eu fiquei meditando nesta palavra. 53 horas completou hoje. Eu conto até as vezes que eu fico pregando no trânsito. Eu fico parecendo um doido. Eu fecho os vidros e fico pregando. Eu fico pregando. É 1 hora de ida pregando. É 1 hora de volta pregando. E eu estou computando. Hoje, Senhor, eu meditei 2 horas. Na madrugada eu meditei 1h30. Senhor, eu estou anotando. E estou anotando. Espírito Santo me ajuda a lembrar. Porque eu não sou igual a Alain. O Alain tem muito inteligente o garoto ali. Mas eu não sou, Senhor. Já... Então me ajuda, Espírito Santo. Irmão, deu 53 horas. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é para você que estuda, para você que traz a palavra do Senhor. Não é, queridos, por simpatia, porque não, queridos, tem que primeiro ter o chamado. Se não tiver, não adianta. Eu estava conversando com a irmã ali, há mais ou menos uns 15 dias atrás, ela falando do Belém do Pará, falando sobre culto teológico, falando sobre algumas coisas, e eu disse para ela assim: qualquer atividade na igreja, primeiro tem que ter o chamado. Se não tiver o chamado, não é chamada. Chamada é quando alguém chama a tua atenção. É o chamado. A partir do chamado, é ele quem carrega, é ele quem capacita, é ele quem dá estrutura, é ele quem dá na sua vida, a partir do chamado. Muitas vezes andamos 20 anos no ministério e não entendemos o chamado. Um dia desse o pastor fez deu aqui um papel para saber, para tentar descobrir o meu e o teu chamado. E ele chegou a algumas conclusões. Uns é para o louvor, outros é para oração, outros é para intercessão, outros é para dar aula, outros é para isso, outros é para aquilo, e outros. Ele chegou a algumas conclusões. Eu te pergunto nesta noite, como está latente na sua vida o teu chamado? Como está o teu chamado? Em que nível, Zacarias, João Batista, está o teu chamado? A pergunta que eu deixo nesta noite, queridos, Zacarias foi alcançado pelo Senhor com apenas poucos homens para trabalhar com tantas pessoas em Jerusalém. Foi um homem que se dedicou, se desdobrou. Lá na frente, a mesma família herodiana. O Herodes já havia sido morto, porque o Herodes morreu quando Jesus tinha 2 anos, um pouquinho mais. É isso mesmo, Danilo? O Herodes morre quando Maria fica sabendo, agora dá para chegar até lá. Por que o João Batista perde a cabeça lá na frente? Foi pela família herodiana, irmãos. Foi pela mesma família herodiana. Então, é mais para frente esse estudo. Mas, João foi uma bênção. Zacarias foi uma bênção. Queridos, por que o João não nasceu antes, no pedido da oração? Talvez há 20, há 30, 40 anos atrás. Porque Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sabia que o João Batista teria que nascer naquela época para ser
para preparar o caminho de Jesus. Olha que interessante. Este mesmo Deus, Ele sabe quando dará a sua vitória. Porque se Ele der hoje, você não vai ter condições de manter a vitória. Irmão, se Deus me der uma vitória que eu estou precisando há 5, 10 anos, se Ele me der hoje, eu não sei como administrá-la. Vou perder a vitória. Então Deus, sabendo, a tua oração foi aceita. Quem diz que não? Tua oração foi aceita. Mas no momento, meu servo não está preparado ainda. Precisa de mais estrutura. Precisa de mais, de mais, de mais. E Ele vai dar no momento certo. Queridos, mas eu deixo aqui um adendo. Eu deixo aqui para você pensar nessa noite. Dê o melhor para o Senhor. É o propósito que eu estou esse ano. A partir do momento que na reunião de obreiros, eu ouvi o pastor falar assim, tem que sair do altar. O negócio tem que sair do altar. Tem que ter vida com Deus. Então, eu coloquei uma coisa na minha mente. Irmãos, dá o melhor para o Senhor e o Senhor vai cuidar da tua família. E o Senhor vai cuidar dos teus negócios. E o Senhor vai cuidar da tua vida. Busque primeiro o reino do Senhor, irmãos. Buscai primeiro. Eu vou atender às tuas necessidades. Cuida da minha casa, cuida do que é meu, cuida do ministério que eu entreguei em tuas mãos. E eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar dos teus, irmãos. É que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite. Esta é a palavra para hoje. Amém. Parabéns. Opa. Parabéns, irmão José.